pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do cronograma de leitura do livro Bisa, Bia, Bisabel. Chegamos ao final dessa história. Em um mês fizemos a leitura dessa história, lendo alguns capítulos, 9 a 10 páginas na verdade, um capítulo por dia. E lemos 2 vezes por semana, fechando certinho o nosso cronograma. Só não deu tão certo por causa do recesso, mas foi na mosca, certinho. No capítulo anterior, a dona da voz misteriosa, Isabel, descobriu que tinha, além de Bisa-Bia, sua bisavó, uma vozinha na imaginação dela, outra vozinha que ficou cada vez mais alto, que era da sua bisneta, uma voz do futuro, que era a bisneta Beta. A bisneta Beta trazia coisas modernas do futuro, enquanto Bisa-Bia trazia coisas do passado. E agora, o próximo capítulo será Trança de Gente. Vamos acompanhar o final dessa história? Vamos pro vídeo! Bisa-Bia, Bisabel, Ana Maria Machado. Ilustrações de Mariana Newland. Trança de Gente. Quando depois de mais alguns dias voltei novamente às aulas, já estava mais acostumada com minhas companheiras, Bisa-Bia e Neta Beta. Mas só um pouco. Tem coisas que sempre vão me espantar, eu acho. Por exemplo, a ideia de ter uma bisneta. Já imaginou? Às vezes a gente fala que quando crescer vai ter isso ou vai ser aquilo, mas nunca imagina muito que vai ter uma bisneta cheia de ideias ou que vai ser bisavó. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso. Mas agora que já pensei, tenho mais cuidado. Que é para a Beta não se envergonhar de mim, nem ficar chateada com umas coisas minhas muito antigas, como eu me zanguei com a tal história de Bisa-Bia perder meus lenços só para chamar a atenção de um garoto que ainda por cima nem foi capaz de me defender. Mas também tem outra coisa. Quando eu começo a ficar muito moderna, muito decidida, a me sentir muito forte, muito capaz de enfrentar tudo, às vezes me dá uma recaída de bisavó. Como Neta Beta chama. Quer dizer, quero dengo, descubro que sou fraca numas coisas, tenho vontade de pedir colo e procurar alguém que me ajude. Passe a mão na minha cabeça e tome conta de mim um pouquinho. Não dá para ser Mulher Maravilha. Pelo menos não dá o tempo todo sem fingir. Vou descobrindo que dentro de mim é uma verdadeira salada. No dia em que voltei às aulas, foi bem assim, com tudo misturado. Tinha vontade de rever os amigos, estava com saudades deles, mas também estava com vergonha, com medo de que rissem de mim. Aí, quando lembrava do vexame, ficava com raiva deles, tudo muito confuso. Mas ninguém estava nem lembrando da história do lenço perdido e do nariz escorrendo. O assunto geral eram os novos alunos, um casal de gêmeos que tinham voltado ao Brasil depois de terem morado um tempão em uma porção de países, Chile, Itália, Alemanha, sei lá mais onde. Só se falava neles. Você vai ver só, Bel, como eles são diferentes. Mas afinal, Adriana, eles são chilenos ou italianos? São brasileiros. Os pais deles eram exilados, mas são brasileiros e agora voltaram. E como é que eles são diferentes? Sempre ouvi dizer que gêmeos são iguais? Não, eles até que se parecem um com o outro, um pouco só, mas parecem. Como 2 irmãos que não fossem gêmeos. Mas eles são diferentes é de nós. Para começar, fala um pouco engraçado, com um pouco de sotaque, mas só um pouquinho. E às vezes mistura umas palavras estrangeiras na conversa. E que mais? Que mais? Eles não têm empregada porque a família mesmo é que faz tudo. Eles preferem assim. Já imaginou? Difícil imaginar num primeiro momento. Claro, a gente sabe que tem gente que não tem empregada porque não pode. Mas porque prefere? Aí eu vi a voz da Neta Beta. Grande coisa. Um espanto é essa gente que não sabe fazer nada sem empregada. Deus me livre de ser patroa de alguém. Esse tempo já ficou muito para trás. Mas como a Adriana não ouviu, continuou. A mãe e o pai trabalham fora e os gêmeos preparam o almoço deles sozinhos.
fazem a cama, tudo isso. A gêmea, você deve estar querendo dizer, como é que ela se chama? Maria, e ele é Vitor, mas são os dois mesmo que fazem. O Vitor sabe cozinhar, Bel, e Maria sabe consertar tomada. Aliás, ela sabe consertar um monte de coisas. Outro dia ela trocou a corrente da bicicleta do Fernando. Se eu não visse, não acreditava. Todo mundo está adorando, os dois são uns amigões. Neta Beta ainda disse, grande coisa, eu também sei consertar 1000 coisas. Tenho bancada de carpinteiro, adoro mecânica. Mas não deu tempo para muita conversa mais, porque a sineta já estava batendo para o início das aulas. Pelo corredor, a caminho da sala, encontrei os dois novos colegas. Maria foi logo dizendo, você deve ser a Bel, né? Ficou boa, afinal? Fiquei sim, obrigada. Como é que você me conhece? Por duas coisas. Primeiro, porque só falta conhecer você da classe toda. Segundo, por causa do retrato. Mas aí já estávamos entrando na sala, ia começar a aula e eu ia ter que esperar o intervalo para que ela me explicasse que retrato era esse. Não precisei esperar. A aula era de história e Dona Sônia ficou toda satisfeita em me ver de novo. Foi logo anunciando. Estávamos todos aguardando a sua volta, Bel, para uma surpresa. Venha cá. Levantei meio sem graça e fui até a mesa dela. Seria o tal teste? Não era. Sabe o que era? Você nem imagina. O retrato de sua bisavó, disse ela, me entregando a foto. Fiquei tão espantada que nem consegui falar. Dona Sônia continuava. Você deve ter deixado cair na calçada brincando. Um dos meninos encontrou e pensou que era da minha coleção. Veio me entregar. Ainda bem que eu tinha visto bem a fotografia. Reconheci logo. Sabia que era sua. Eu já trouxe há dias para lhe dar, mas como você faltou à aula, tive que esperar. Eu ainda estava meio sem reação. Era bom demais para ser verdade. Outra coisa, continuou Dona Sônia, que eu queria resolver com você é o seguinte. Só não pude tirar a sua. Hoje é a sua vez, até que enfim. Vem até aqui, perto da janela, que está mais claro. Lá fui eu ser fotografada com o retrato de Bisa Bia na mão. Neta Beta não me deixava em paz. Eu não disse? Era bem assim a foto que estava nos guardados da mamãe, você de short, uma meia mais baixa que a outra e essas trancinhas segurando Bisa Bia. Engraçado. Eu ainda ia tirar a foto logo, mas ainda no futuro. E isso já era uma lembrança da minha bisneta, uma coisa lá no passado. Dona Sônia me fotografou e assim que voltei para meu lugar continuou. Isabel tem outra novidade. Eu mostrei à turma o retrato de sua bisavó e todo mundo começou a trazer retratos dos seus bisavós também. Então resolvemos fazer uma pesquisa sobre o tempo em que eles viveram. Vamos passar algumas semanas estudando esse tempo, o final do século passado, o começo deste. O que é que você acha? Eu estava tão feliz de ter achado o retrato de Bisa Bia que não conseguia achar nada para falar. Ainda mais agora, com essa boa ideia de ficar sabendo montes de coisa do tempo dela. Ia ser ótimo! Foi me dando um nó na garganta, uma vontade de chorar de alegria, de emoção, sei lá. Nem consigo explicar. Aí, de repente, reparei que Vitor, o novo aluno, também estava disfarçando e enxugando uma lágrima no canto do olho. Não entendi por quê. Ainda bem que Dona Sônia não esperou minha resposta, nem reparou no choro do Vitor. Que menino mais esquisito. Será que ele nunca ouviu falar que homem não chora? E foi começando a aula, contando que havia escravos no tempo da minha bisavó, que os escravos tinham donos como se fossem coisas, trabalhavam a vida inteira sem descanso, não tinham salário, não tinham direitos, enfim, uma porção de coisas assim, algumas até que a gente já tinha ouvido falar, mas nunca tinha reparado direito. De repente, quando ela perguntou se alguém tinha alguma dúvida, queria fazer uma pergunta ou algum comentário, o Vitor levantou a mão e ainda com um jeito bem emocionado começou a falar. Sabe, Dona Sônia, me deu um aperto no coração quando a senhora começou a falar na bisavó dela, porque eu comecei a pensar no meu avô e descobri que estou com muita saudade de falar dele. Posso? Claro que pode, Vitor. Vocês sabem que nós moramos muito tempo fora do Brasil, por isso eu conheci pouco meu avô, porque ele ficou aqui, mas conheci muito bem. Quando nós fomos para o exílio, éramos muito pequenos e não lembramos de quase nada, mas ele foi lá nos visitar algumas vezes. Depois a gente sempre escrevia, às vezes falava no telefone.
e ele morreu enquanto nós estávamos lá longe, nunca deu para a gente curtir avô direito. E isso dá muita saudade, muita tristeza, essa vontade de chorar até hoje. Puxa, ele enxugou outra lágrima, não tinha medo de que ninguém risse dele. Na mesma hora descobri que o Vitor era o menino mais corajoso que eu já tinha conhecido. Tinha até coragem de chorar na frente da turma toda. Nesse dia eu entendi que vovô ia sempre existir dentro de mim, continuava ele, como se estivesse lendo meus pensamentos. Depois de muito papo, vovô disse que cada vez nós tínhamos que fazer força para melhorar, para deixar o mundo melhor para nossos filhos, como o papai fazia no trabalho de jornalista e como a mamãe fazia dando as aulas dela. Agora, quando a gente falou da bisavó de Isabel, fiquei com saudades do meu avô, com pena de pensar que ele morreu antes da festa da nossa volta. Mas eu vi também como em algumas coisas nosso tempo já está melhor do que o dele. E fiquei pensando nisso, como vai ser o mundo dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Acho que a gente podia pesquisar isso também. Era isso que eu queria dizer. Disse e sentou. Primeiro a turma ficou em silêncio, depois foi um falatório. Ficar inventando como o mundo pode melhorar um pouquinho com cada um. Já pensou? Pai, filho, neto, bisneto. E como pode aproveitar o que cada um já fez antes para melhorar? Pai, avô, bisavô, tataravô, tataravô. Até perder de vista, estudar o futuro. Já imaginou? Muito melhor do que ficar sempre amarrada no passado, feito a escola está sempre fazendo. Então, está bem. Dona Sônia encerrava a aula. Tinha passado tão depressa. Cada um vai para casa e pensa nisso. Até a próxima vez. Conversa com a família, com os amigos, imagina, sonha. A ideia é ótima. Vamos todos trabalhar esse tema. Dos bisavós aos bisnetos. E então eu descobri, assim de repente, descobri que nada é de repente. Dessa vez, a pesquisa do colégio não é só em livros, nem fora de mim. É também na minha vida mesmo, dentro de mim. Nos meus segredos, nos meus mistérios, nas minhas encruzilhadas escondidas. Bisabia discutindo com neta Beta e eu no meio, pra cá. E então eu descobri, assim de repente, descobri que nada é de repente. Dessa vez a pesquisa do colégio não é só em livros, nem fora de mim. É também na minha vida mesmo, dentro de mim, nos meus segredos, nos meus mistérios, nas minhas encruzilhadas escondidas. Bisabia discutindo com neta Beta e eu no meio, pra lá e pra cá, jeitos diferentes de meninos e meninas se comportarem, sempre mudando, mudanças que eu mesma vou fazendo, por isso é difícil, às vezes dá vontade de chorar, olhando para trás e andando para frente, tropeçando de vez em quando, inventando moda. É que eu também sou inventora, inventando todo dia um jeito novo de viver. Eu, Bel, uma trança de gente igualzinho a quando faço uma trança no meu cabelo, divido em 3 partes e vou cruzando uma com as outras. A parte de mim mesma, a parte de Bisabia, a parte da neta Beta. E neta Beta vai fazendo o mesmo comigo, a Bisabel dela, e com alguma bisneta que não dá nem para eu sonhar direito. E sempre assim, cada vez melhor para cada um e para todo mundo, trança de gente. Foi só por isso que eu resolvi contar o segredo que ninguém desconfia, sabe? Contar que Bisabia mora comigo, mas quando eu me animo, não consigo parar e acabei contando tudo. Até Neta Beta entrou na dança e nós 3 juntas somos invencíveis de trança em trança. Terminamos! Terminamos o livro Bisabia Bisabel, o clássico da Ana Maria Machado. Sim, você aí pode dizer, eu li o clássico da Ana Maria Machado. Sim, você é uma pessoa que leu um clássico, parabéns. Olha, o próximo livro da Ana Maria Machado será O Mistério da Ilha. Vamos fazer um cronograma para esse livro também. Beijo, até o próximo vídeo.